relação à aula 5, que é a aula Questão Agrária no Brasil, ela dá continuidade a essa grande discussão acerca da ocupação do solo, desde os princípios da colonização, e que deixa reflexos até hoje estruturais, e o mais nítido deles é a concentração das terras sob domínio de uma minoria. Enquanto nós temos alguns milhões de produtores e trabalhadores rurais, os levantamentos de 2006, conforme foi acompanhado nas aulas, ele mostra que cerca de 30% da área rural do país ela está na mão de poucas pessoas, enquanto a agricultura familiar de médio porte, imóveis menores que 40 hectares, 4 módulos na verdade, ocupam aí pouco mais de 10%, né? Se nós formos pegar aí os imóveis menores do que 10 hectares, seriam os minifúndios, né? Eles ocupam apenas 2,3% do território rural do país. Só que ao mesmo tempo ele reúne o maior número de produtores possível. Então, essa desigualdade na distribuição da terra é reflexo da forma como foi ocupada, da forma como foi colonizada. E esse capítulo também traz as principais características dessa penetração do capitalismo no meio rural, se sobrepondo ao campesinato, trazendo esse campesinato para uma nova realidade, introduzindo mercantilismo, depois o colonialismo. E na década de 30, aqui no Brasil, após o período pós-guerra ali, o país experimentou uma expansão industrial considerável, o momento da Revolução Verde, até pelos resíduos da guerra que foram inseridos na agricultura através das máquinas, tratores, viação agrícola, a química, a agroquímica. Então, uma série de insumos foram lançados e, ao mesmo tempo, as cidades experimentaram esse crescimento urbano, crescimento industrial considerável. E aí, pela primeira vez, até os levantamentos do IBGE demonstram isso, ou pela primeira vez nessa época, a composição demográfica do país sofreu uma inversão. As cidades passaram a concentrar o maior número de pessoas do que o campo. E isso se tornou de lá para cá, uma realidade, e que isso tem seus reflexos no esvaziamento do campo, na questão até de gênero. Você observa que com a saída dos homens do campo para trabalhar na cidade, na maioria das vezes, você observa uma tendência a você encontrar uma composição maior de público feminino no campo. E como nós sabemos, boa parte das atividades agropecuárias são tradicionalmente praticadas por homens. E daí você tem uma perda considerável de força de trabalho para práticas que exigem mais força. Hoje em dia nós temos a mecanização, que ela de certa forma possibilita que a mulher exerça atividades que até então só o homem fazia, mas tratando de agricultura familiar, onde tudo é muito braçal ainda e pouco mecanizado, você vê que boa parte desse público feminino fica ocioso, e em contrapartida esses homens vão para a cidade, principalmente no Nordeste, eles vêm aqui para a região Sudeste, trabalhar em São Paulo, Rio de Janeiro, e aí deixam suas famílias lá, seus imóveis rurais ociosos. Então esse capítulo trouxe bem isso à tona, inclusive os movimentos sociais também, encabeçados lá pelo MPA, a Igreja Católica, a Pastoral da Terra, que foi muito ativa durante uma época, e o PCB, que foi um partido citado também, que durante a época da ditadura foi silenciado, mas são movimentos que ganharam nos últimos anos, nos últimos governos, ganharam um pouco mais de espaço novamente para discussão, com a criação do MDA, com a agricultura familiar vindo aí em pauta, virando um assunto recorrente, virou um assunto de pauta de qualquer governo. Então, até os mais conservadores, os mais progressistas, entendem que a agricultura familiar é uma característica inata do país e tem que ser levado em consideração. E então foi isso. Esse capítulo que ficou de mensagem foi
Foi esse resumo aí, até me estendi um pouco aqui.